Amigos do YouTube, amigos do Facebook, hoje eu quero atender um pedido aí de um assinante do meu canal, o Bruno Durden. Ele pediu para falar sobre fornicação, prostituição e adultério. Esse não é tema para um vídeo só, tá? Mas conforme eu tiver aí possibilidade, eu vou fazer outros vídeos para que a gente pode fazer uma série e juntar todos esses temas, tá? Fornicação, prostituição, adultério. O que é fornicação? Fornicação é o solteiro que tem relações sexuais antes de se casar. Isso é fornicação. Isso é pecado, tá? O que é adultério? É o casado que faz sexo fora do seu casamento, não com o seu cônjuge. E isso é pecado, tá? E a prostituição? A prostituição pode ser cometida por ambos. A prostituição é o sexo, né, que na maioria das vezes, como a gente conhece essa palavra, por algum interesse, por dinheiro ou para conseguir alguma coisa. Ou também simplesmente pelo desejo de trair a pessoa com quem você está. Tudo isso é pecado, tá? Mas as pessoas, elas têm aquela mentalidade, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, tá? O corpo é meu, eu que mando nele. Como se o seu corpo fosse uma máquina. Por exemplo, esse celular que está me filmando agora. O celular é meu, se eu quiser gravar vídeo com ele, eu gravo. Se eu quiser mandar mensagem, se eu quiser ver o Facebook, o YouTube, o celular é meu, eu faço o que eu quero com ele. Mas o seu corpo, ele não é seu. O seu corpo, ele foi criado para servir um propósito de Deus. Deus criou o seu corpo. E Deus, ele vai pedir conta de tudo que você tiver feito por meio do seu corpo. Então é sério isso. Isso é muito sério. Vamos ver aqui, ó. Só um minuto aqui, tá? Vamos lá. 2 Coríntios 5,10 diz o seguinte, ó. Porque todos devem comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então você vai se apresentar, todos os homens, sem escapatória nenhuma, todos vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, e vocês vão prestar conta por aquilo que vocês fizeram por meio do corpo. E esse pecado da fornicação, prostituição, adultério é um pecado gravíssimo. Não que haja pecadinho ou pecadão, tudo que é pecado desagrada a Deus, mas esse é muito sério, tá? Então é algo que você não deve cometer. Porque um dia você vai prestar conta, queira ou não, tá? Mais uma passagem aqui, ó. 1 Coríntios 6,18. Fugir da fornicação, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Peca contra o seu próprio corpo. O sexo não é pecado. Deus, ele disse, povoai e enchei toda a terra, tá certo? Mas como iríamos fazer isso se não fosse através da relação sexual? Então Deus, sabendo que isso era necessário, ele criou uma forma de fazer isso corretamente, que é no casamento. Um homem assume a sua mulher, se casa com ela, então ele pode ter uma vida sexual sadia, tanto fisicamente quanto espiritualmente, tá? Relação entre casados, isso é permitido. Relação entre homem e mulher, isso também é permitido. Relação homossexual, a Bíblia não apoia, tá? Relação sexual entre solteiros é pecado, porque você precisa assumir um compromisso com alguém. É a família, né? O sexo foi criado para o casal, para a família, marido e mulher. Antes disso, é fornicação. Então é fornicação o que os solteiros cometem. Adultério é aquilo que os casados cometem, quando o casado se separa da sua mulher ou tem uma relação extraconjugal. E isso é adultério. E você que é solteiro, você acha que uma mulher largou do marido e você pode ficar com ela? Isso também é adultério, tá? Eu vou ler aqui para você, ó. Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudia sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então o casamento é algo sério. O casamento ele foi criado para ser um na vida. E a única maneira de você poder ter outro parceiro sexual na sua vida é se aquele com quem você se casou morreu. Aí sim. Fora disso é pecado e é contrário à vontade de Deus. E quando essa doutrina é pregada numa igreja,
aquele que vai subir lá no púlpito, o pastor ou o pregador, ele sempre está falando para aquele que ele acredita que são crentes. Então ele prega dessa forma, para os crentes. Mas o pecado do adultério, da prostituição, da fornicação, ele pode ser cometido tanto por descrentes como por crentes, né? E nós temos que separar essas duas classes, tá bom? E tudo isso, esse pecado cometido contra o corpo, ele vem de um desejo sexual ilícito. É como eu falei no começo, né? Você pensa que o seu corpo é uma máquina, que ele é seu, você pode fazer o que você quiser com ele? Não, né? O seu corpo não é só físico, como o meu, que você pode tocar de carne e osso, mas o seu corpo também tem a parte espiritual, tá? E quando você deseja essas coisas ilícitas, essas relações ilícitas, você peca contra o seu próprio corpo, você suja o templo. Que a Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, dentro de um templo dedicado a Deus, não pode haver esse tipo de coisa. Fornicação, prostituição, jamais. Tá certo? E tudo isso vem de um desejo mau do coração humano. Tá? Eu quero ler uma passagem aqui para vocês. Ó. Tiago 1,14 diz o seguinte, ó: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado quando ele é atraído e seduzido, né, pelo seu próprio desejo mau, pelo seu desejo rebelde, maligno que ele tem no coração de praticar essas coisas. Então, quando o ímpio pratica isso, quando ele morre nesse pecado, ele vai se apresentar perante o tribunal de Cristo para prestar conta por aquilo que ele fez por meio do corpo, tá? E ele vai ser condenado por aquilo que ele fez. Já o crente em Cristo, ainda que caia nessa fraqueza, ele não vai mais ser condenado, porque a salvação lhe foi dada e não vai ser retirada. Mas ele vai perder muitas bênçãos, galardões, e ele vai passar muita vergonha, né? E eu quero mostrar tudo isso para vocês com base bíblica, tá bom? Vamos lá, né? As obras da carne. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia. Obras da carne. Isso não é espiritual. Se você quer ser espiritual, isso não é para você, tá? Fuja disso. Vamos lá. Vamos ver um caso de um ímpio que cometeu esse tipo de pecado sexual contra Deus, tá? Vamos lá. É o caso da mulher adúltera. Ela foi apanhada em flagrante adulterando. A lei, no Velho Testamento, o tempo da lei dizia que tal que comete esse ato deveria ser apedrejado, tá? Levam para Jesus, e aí Jesus, vamos apedrejar ou não? Mas o tempo de Cristo já é o tempo da graça, onde há perdão, onde há uma oportunidade para isso. E Cristo ignora aqueles que queriam que ele dissesse apedrejem, ou não, perdoa. Cristo os ignora. E aquela multidão sai ali envergonhada, né? E o que Jesus fala com ela no final? João capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Então Jesus, ele presenciou isso, uma mulher com muitas testemunhas de que ela tinha adulterado. A lei mandava, apedreje, mas Jesus veio para trazer a graça. E Jesus disse a ela: vai, mas não faça mais isso. Então, para você está me assistindo, talvez você já cometeu isso, talvez você possa achar que esse é um pecado sem perdão. Talvez você possa achar que não tem mais lugar para você lá na eternidade, tá? Seja você que viveu na prostituição, no adultério, nessas coisas terríveis. Há sim uma oportunidade para você. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus, ele deu uma oportunidade para ela. Mas é preciso arrependimento. É preciso conversão e mudança de vida. É preciso abandonar isso. Então, para você que já cometeu adultério, fornicação, prostituição, essas coisas terríveis, existe uma chance para você. Mas não peque mais. Tem que abandonar isso.
Então, para os ímpios, eles serão condenados por isso, pagarão por esse pecado. Mas aquele que se arrepender, se chegar aos pés de Cristo, esse tem oportunidade de salvação. E agora vamos ver um exemplo de crente que cometeu esse pecado. Não é possível, né? Um crente, é possível. E ele não perdeu a salvação, tá? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ler o versículo 1. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. Igreja, aqueles crentes lá, tá? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai, tá? Ele falou, olha, tá tendo um pecado tão grave dentro dessa igreja, entre os crentes, entre um crente, que nem entre os gentios, nem entre os pecadores, né? Se nomeia uma coisa dessa terrível, possuindo a mulher de seu próprio pai, horrível. E qual que é o castigo aí, que a disciplina que Paulo aplica nesse crente? Olha aqui, ó. No versículo 5, ó, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então pega ele, exclua como membro da igreja, jogue no mundo, para que ele sofra nas mãos de Satanás. Ele vai sofrer e ele vai morrer cedo. Ele vai partir cedo desse mundo por dar esse péssimo testemunho para a igreja, né? Mas fala o seguinte, ó, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então o crente, ele pode sim cair, infelizmente ele pode cair nesse erro, mas ele vai sofrer no mundo. Deus vai permitir o sofrimento dele. Pode pegar uma doença sexualmente transmitível, pode engravidar essa mulher, trazer um filho que vai dar dor de cabeça para ele, pode também ser perseguido pelo marido dessa mulher, sei lá, mas ele vai sofrer por esse pecado. Mas o espírito será salvo. Então o crente, mesmo que caia nisso, ele ainda tem oportunidade de salvação. Mas se ele se arrepende, ele passa a desfrutar de uma nova vida. Vamos lá. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 2, versículos 6 a 8, esse mesmo jovem que possuía a mulher de seu pai, ele se arrependeu. E vamos ver aqui o que acontece. O que Paulo fala dele, né? Paulo fala o seguinte para a igreja, ó, basta-lhe ao tal a repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, ele se arrependeu e voltou para a igreja, e Paulo falou, olha, já tá bom, vocês já castigaram ele, vocês já disciplinaram ele, agora perdoem, recebam de volta. Então, existe uma saída para o crente, existe uma saída para o descrente, mas não existe uma saída para quem não se arrepende. Se você que está me ouvindo cometeu isso, que pena, mas se você se arrepender, há uma chance, há uma esperança. Chegue-se a Cristo. Espere que futuramente eu vou continuar fazendo vídeos sobre esse tema e nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Obrigado e deixe seu like.